Continuando a aula da semana passada, que eu falei sobre, fiz uma revisão sobre prótons, nêutrons, elétrons, átomo, número atômico, número de massa, eu fiquei de falar sobre agora os elétrons e como se organizam nas camadas. Então, a aula de hoje é a aula que fala sobre como você colocar os elétrons girando ao redor do núcleo. Por que tem que ter uma aula especial para isso? Porque tem algumas regrinhas que você tem que seguir, tá? E o assunto é chamado de distribuição eletrônica, porque é distribuição de elétrons. Para você lembrar do que eu estou falando, eu vou fazer aqui o desenho do átomo. E o que eu pedi, no caso, na semana passada, para fazer um desenho, né, desse tipo. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. E essas bolinhas vão representar, eu vou dizer que elas vão representar os prótons, tá? Porque eu acho que vocês vão se lembrar, porque eu já falei milhares de vezes. Se você não viu ainda, você vai ver nas aulas anteriores que um átomo ele é formado por prótons, por nêutrons e por elétrons, tá? E esses três aqui, eles se organizam sempre da mesma forma. As quantidades é que variam. Tem átomo que tem poucos prótons, poucos nêutrons, poucos elétrons, tem átomos que tem mais. Então, cada átomo tem o seu tamanho. Esse aqui que eu escolhi, ele tem 10 prótons, tá? E eu botei esse maisinho aqui dentro porque o próton, ele é positivo. Então, até aqui em cima. P de próton, P de positivo. Então, o próton está lá no núcleo do átomo, lá no centro. Aí, eu tenho também os nêutrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nêutrons. Que eu não vou colocar nada dentro, porque o nêutron é neutro. Ele não tem carga nem positiva nem negativa, tá? Então, não vai ter nada dentro dessas bolinhas. Pronto, aqui está desenhado o núcleo do átomo. Esse aqui é o núcleo, tá? Esse é o núcleo do átomo. E esse núcleo aí, ele é formado, na revisão da aula passada, por prótons e nêutrons. E a esse núcleo aqui, a essa soma de prótons e nêutrons, eu tenho a massa desse átomo, que tem o símbolo A, certo? Só relembrando da aula passada, que tem uma formulazinha que é massa igual a prótons mais nêutrons. E só retirando qualquer dúvida, por que tem que somar os dois? Porque aqui estão os dois misturados. Quando eu quero saber a massa, eu tenho que somar todas essas partículas que tem no núcleo. Então, eu tenho que somar os prótons e os nêutrons. Eu somo todas, tá bom? Tá faltando quem aqui nessa figura? Estão faltando os elétrons. Os elétrons, eles não ficam aqui no núcleo, ele fica girando ao redor desse núcleo. E a aula de hoje é sobre isso, como colocar esses elétrons girando ao redor desse núcleo. Até agora, eu vi algumas pessoas, 2 ou 3, fazendo aqui assim, ó, fazendo de conta que está aqui girando ao redor, aí, para colocar os elétrons todos numa única camada. Então, a pessoa colocou assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu coloquei 10 elétrons? Porque, como eu falei na aula passada, na aula retrasada, os átomos da tabela periódica são átomos neutros, ou seja, a quantidade de próton, que é positivo, é igual à quantidade de elétron, que é negativa. Então, essa parte que eu coloquei aqui por dentro é a parte de, aliás, por fora, é a parte de elétrons, que ela é negativa, tá? Então, os elétrons, a carga do elétron é negativa, a do próton é positiva. Então, esse átomo, ele não tem carga, tá? Ele nem é positivo nem negativo, ele é neutro. Tá? Então, para saber quantos elétrons eu devo colocar aqui, eu preciso saber a quantidade de prótons, não a massa, a quantidade de prótons. Por isso que eu levei tanto em consideração
o número atômico, que é, na verdade, o número apenas de prótons. Olha só aqui na tabela periódica. Deixa eu olhar na tabela periódica aqui, ó. Deixa eu fazer ela maior aqui para vocês. Tá vendo esse pedaço de tabela periódica? Pronto. Aqui nesse pedaço de tabela periódica, tem aqui um númerozinho em cima, aqui do hidrogênio, e tem um númerozinho aqui embaixo. Nessa tabela, esse de cima é o número atômico. Está até dizendo aqui, ó, toda tabela tem um exemplo. Ó. Toda tabela tem esse exemplo aqui. Você olha para ela para saber quem é a massa e quem é o número atômico. Então, quem tiver em cima é o número atômico que tem esse símbolo de Z. E quem tiver embaixo é o peso atômico, ou massa atômica, e o símbolo é A, tá? E A, você viu agora que eu coloquei, é o que tem no núcleo do átomo, os prótons e nêutrons juntos. Só que esse número aqui de cima é só o próton, então dentro daquele núcleo tem essa quantidade de prótons aí. Eu pedi na semana passada que escolhessem qualquer elemento da tabela periódica e fizessem o desenho. Tiveram vários erros, claro, até porque eu acho que não assistiram bem às aulas anteriores, acho que passam à vista. Então, teve um exemplo do magnésio, por exemplo. Alguém pegou o magnésio e eu pedi que fizesse o desenho. Então, o magnésio, está lá escrito, magnésio, o número atômico dele, que nesse caso da tabela está em cima, eu vou colocar aqui embaixo. O magnésio tem 12 de número atômico e mais ou menos 24 de massa. Como é que fica o desenho desse átomo? Se a massa é isso aqui em cima, significa que é o núcleo, é o que tem lá dentro. Então, 24. Aqui nesse 24, vou ter prótons e nêutrons juntos. Como é que eu vou diferenciar quem é quem? Através desse número aqui, que é o número só de prótons. Então, eu já sei quantos prótons tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou até colocar o mais dentro, que é para você ter certeza que eu estou falando dos prótons. P de próton, P de positivo. Todo mundo está P. Se dos 24, 12 são prótons, então quantos nêutrons eu tenho? Eu tenho, para completar 24, eu tenho também 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, meu núcleo está feito. Isso aqui já está feito. São 24 no total. 12 prótons e 12 nêutrons. Onde é que eu coloco os elétrons? Aliás, quantos elétrons tem? Eu disse para você que próton é a mesma quantidade de elétron. Próton é positivo, elétron é negativo. Então, ao redor desse núcleo aqui tem que girar 12 elétrons. E é aqui que começa a aula de hoje, tá? Essa aqui foi a revisão do que a gente fez. Então, para que você entenda bem o que eu estou falando, a gente vai falar sobre essa camada aqui, tá? Então, preste atenção no exemplo aqui de baixo. Esse exemplo aqui de cima, na verdade. Olhando para cá, você vai ver que a gente tem aqui um desenho, tá? Tem aqui esse núcleo aqui, ó, que tem uma bolinha só, mas você já sabe que dependendo do átomo, tem 10, tem 12, tem 13, 24, 100, depende do tamanho do átomo. Como a gente não está falando de núcleo, então aqui só tem aparecendo uma bolinha, mas são várias, tá? São prótons e nêutrons aí dentro. Eu quero que você olhe essas camadas aqui, ó. Essa primeira e até a última. Aqui, se você olhar bem, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Quer dizer, tem 7 regiões onde um elétron pode estar. Tem 7 espaços onde você pode colocar o desenho do elétron. Mas você vai colocar onde você quer? Não. Primeiro, vamos saber que cada camada leva um nome. Essa daqui é a camada K, que é a primeira, a menor, a mais próxima do núcleo. A próxima é a camada L, M
N, O, P e Q. Cada uma recebe um nome, tá? Que é para ficar mais fácil. Lá na camada Q, lá na camada M, nós temos a camada não sei o que lá. Cada uma delas recebe um nome para ficar fácil de identificar. E cada camada dessa, eu quero que você pense assim, essas camadas são como se fossem caixinhas que têm espaços para colocar elétrons dentro, tá? Pode pensar assim que funciona. Essa primeira camada, que é a camada K, é uma camada muito pequena. Ela só tem espaço, ó, para 2 elétrons, tá? Por mais elétrons que você tenha, nessa primeira camada, você só pode colocar 2. Não pode colocar mais. Se você tiver muito mais elétrons, você coloca 2 e o resto na próxima. Olha a próxima aqui, ó. Tem espaço para 8. Então, é uma caixinha que cabem 8 elétrons. Não cabem 9, não cabem 10. Cabem 8. Professora, mas eu não tenho 8 para colocar, só tenho 5. Porque o meu átomo só tem 7 elétrons. Aí eu coloquei 2 na primeira e sobraram 5. Pronto. Tem espaço para 8. Mas você só tem 5? Cabem os 5, tá? E assim por diante. Observe que a M tem 18, a N e a O são as camadas maiores, elas cabem mais elétrons. Isso não quer dizer que vai ter que ter esses elétrons ali, só tem espaço. Então, lembre-se sempre disso. Essas camadas têm espaços para esses elétrons, não quer dizer que tenha que ter. Você que quando for distribuir, for fazer o seu desenho, você vai se organizar, tá? Lembra do exemplo que eu fiz? Aí eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não foi? Que são os prótons. Os prótons. Vou fazer aqui de novo o exemplo lá de baixo. Aí eu tenho aqui os nêutrons, que é 12 também, né? 1, 2, 3, 4, 5. Estão misturados, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que eu não coloco nada dentro do nêutron, né? Agora, girando ao redor, vamos lá ver. Girando aqui ao redor desse núcleo, eu vi que eu tenho 12 prótons e eu tenho 12 nêutrons. Consequentemente, ele vai ter que ter 12 elétrons girando ao redor desse átomo, tá? Como é que eu vou organizar esses 12 elétrons girando ao redor? Aqui já está a dica, ó. Lembre-se das caixinhas vazias. Então, vamos lá. Eu vou desenhar a primeira camada, que é a camada K, essa camada aqui, ó. E vou colocar elétrons nessa camada. Aqui está me dizendo que a camada K só tem espaço para 2. Mas eu tenho quantos elétrons? 12. O que eu faço? Só coloco os 2. Eu tenho um aqui e tenho outro aqui. Pronto, já coloquei 2. Mas o total são 12. O que eu posso fazer? Eu sei que um átomo, ó, tem tudo isso de camada. Então, eu posso colocar nas próximas, que cabem. Então, a próxima é a camada L, que tem espaço para 8. Então, eu já vou desenhar aqui a próxima camada, que é a camada L, que tem 8 elétrons. Desculpa aí. E eu vou colocar os 8. Ele tem espaço para 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Somando esses 8 dessa camada com 2, os 8 dessa camada com 2 dessa camada, o total dá 10. Só que eu estou vendo aqui que são 12. Ainda está faltando colocar elétron. Não posso colocar nessa camada, não posso colocar, porque o espaço dela é restrito a 8. Então, não posso mais colocar aí. As 2 primeiras camadas já estão completas, mas ainda falta colocar elétron. Qual é a minha única alternativa?
fazer o desenho de outra camada para acomodar os elétrons que estão faltando. Quem são os elétrons que estão faltando? Então, só resta fazer o desenho aqui de mais 1 e 2. Pronto, terminei a minha distribuição. Professora, eu vou ter que fazer o desenho sempre? Não, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, ó. Aí eu digo assim, eu te dou um elemento químico, no caso aqui foi usado esse, o magnésio, aí eu dou o número atômico e o número de massa, só para te atrapalhar, só para você ficar sem saber como distribui, tá? Lembre-se que eu vou distribuir elétron. Então, não tem elétron na massa. Não existe elétron na massa. Esse aqui é o número de próton. E lembra que eu falei que próton é o número de elétron também. Então, eu vou distribuir esse 12 aí. Aí, se eu te pedir para distribuir os elétrons nas camadas, aí você vai me fazer o favor de lembrar dessa tabelinha aqui, ó, e fazer aqui o desenhozinho. Na primeira camada, que se chama camada K, desses 12 aqui, eu coloco 2 elétrons. A próxima camada, camada L, eu vou colocar 8 elétrons. E na camada M, eu vou colocar 2 elétrons. Somando tudo isso aqui, observe que deu 12. Eu fiz a mesma coisa que fiz aqui nesse desenho. Só que eu não vou precisar que você faça o desenho sempre. Eu vou pedir que você faça dessa forma aqui. Então, você vai ter que se lembrar das camadas, da camada K, L e M, vai se lembrar, e vai colocar embaixo os elétrons. Observe que eu coloquei, se a camada K suporta 2, eu coloquei 2. A camada M suporta 8, coloquei 8, mas ainda ficou faltando, porque são 12. Juntando os dois aqui, já dá 10. Então, nesse caso, eu precisava de mais 2 para dar 12. Então, eu coloquei essa camada aqui, que tem espaço para 18, ó. Essa camada aqui tem espaço para 18, mas eu não preciso colocar 18, porque esse átomo só tem 12 elétrons. Então, fica 2 numa camada, 8 na próxima e 2 na última camada. Certo? Eu vou fazer mais exemplo depois, tá? Eu faço exercício. Nesse caso, entendido isso, eu quero que você lembre agora dessa tabelinha aqui. Tá? Essa tabelinha aqui, ela é importante. Essa tabelinha aqui, ela é importante. Por que ela é importante? Para você se lembrar, tá? Você vai se lembrar que as camadas estão aqui, ó. Camada K tem espaço para 2, por isso está dizendo, ó, número máximo de elétrons. Máximo. Pode ter menos, tá? Mas não pode passar disso. E outra coisa, se aqui cabem 2 elétrons, você tem que completar para poder passar para a próxima. Você não pode deixar um e botar o resto na próxima camada. Tem que ser completa, tá? Aqui eu tenho L com 8 e Q, que tem aquela história, 8 ou 2. Depende do livro que você está pegando, tá? Nesse caso, as camadas são essas, camadas. Mas a gente não só chama de camada, tem livro que chama de nível. Nível 1, nível 2 e assim por diante. Então, eu posso chamar essas regiões aqui de camadas ou de níveis, mas eu estou falando da mesma coisa. Se você falar camada, é para você dizer as letras. Se você disser nível, tem que usar os números. Então, quando eu disser que um átomo tem o seu último elétron no nível 4, significa que ele está, o último elétron na camada M. Certo? Então, essa tabelinha ela é interessante para você memorizar quantos elétrons cabem em cada camada. O problema, pessoal, é o seguinte. Essa distribuição de elétrons, ela não é
muito boa. Ela não vale para todos, ela não vale para todos os átomos da tabela periódica, não, tá? Então, é o seguinte, distribuir esses elétrons aí, como eu fiz aqui, ele serve para esses átomos aqui, ó. Esses átomos aqui e esses aqui, dessas famílias aqui, ó, até as que tem depois dela, tá? Tem outras famílias aqui, tem outras. Então, essa regra de distribuir elétrons nas camadas K, L, N, N, as camadas ou níveis, elas só dão certo se for para esses átomos aí. Já para esses outros átomos aqui da tabela periódica, ó, ela não serve. Vai dar errado. Esse e os que tem aqui embaixo, as duas linhas que tem aqui embaixo. Essa regra não vale para esses. Não vale. Aí a pessoa fica, meu Deus, então para que eu preciso saber dessa regra se ela não vale para todo mundo? Essa regrinha de camada, ela vai servir para você entender o que a gente realmente usa. Essa das camadas se usa sim, mas ela não é a mais eficaz, a forma de colocar os elétrons. Tem uma forma melhor. E essa forma melhor, ela tem a ver com subcamadas. Olha só que interessante. São camadas dentro de camadas. Deixa eu botar bem grande esse aqui para você olhar. Olha só, acompanha aqui comigo. Aqui eu tenho um núcleo do átomo, deixa eu desenhar assim para você não olhar o que tem aqui dentro. O núcleo do átomo, não olha para ele assim, não se interessa agora, porque não, a gente está na camada. Aqui a gente tem a camada K, camada L, camada N. Tá vendo as camadas? Camada M, N, O, P e Q. Aqui estão as camadas com quantos elétrons cabem dentro delas, certo? Aqui esse número é para dizer que é o nível 1, nível 2, nível 4, nível 7, tá? Você pode chamar de camada, que é com letra, ou nível, que é com número, tá? Mas eu quero chamar a atenção para as subcamadas, subníveis, que são esses que tem aqui dentro, ó. Dentro dessa camada K, você vai ver que existe um subnível chamado S. Tá? Dentro dessa camada L, você vai ver que tem dois subníveis, SP. Da M tem SP e D. Na N e na O tem 4 subníveis. Já na P só tem 3 e na S só tem 1. O que significa isso? Que dentro dessa caixinha chamada camada K, dentro dessa caixinha chamada K, existe uma outra caixinha chamada S, tá? E essa camada S, ela tem espaço para 2 elétrons. É uma caixinha dentro da outra. Por isso que ele está dentro da camada. Aqui na camada L, essa camada aqui, rosinha, L, tem 2 caixinhas lá dentro. Tem uma caixinha S e tem uma caixinha P. A caixinha S eu já conheço. A caixinha S sempre vai caber 2 elétrons dentro dela. Já na caixinha P, ela sempre tem espaço para 6. E se você prestar atenção, essas 2 caixinhas formam uma única caixa grande, que é a caixa L, tá? Já essa caixinha aqui, pequena, está dentro da caixinha K. Então, são caixinhas dentro de caixas. Vamos aqui para M. A camada M, que é essa daqui. Opa. A camada M. Camada M, ela tem uma caixinha S, ela tem uma caixinha P e ainda tem uma caixinha D. Então, dentro da M tem 3 caixinhas pequenas. E as 3
ficam dentro de uma caixa maior que a camada M. Então, aqui no S eu já conheço que tem espaço, na primeira caixinha pequena, tem espaço para 2 elétrons. A P eu vi na camada anterior, que é uma caixinha que cabem sempre 6. Agora, a novidade é a D, que tem espaço para 10 elétrons, tá? Assim, eu fecho a soma de 3 caixinhas dentro de uma caixa grande, que é a caixa M. Tá entendendo meu raciocínio? Você tem que lembrar da caixa grande e de quantas caixinhas pequenas tem. E cada caixinha tem uma quantidade certa de elétrons, tá? Vê se você consegue acompanhar o raciocínio. Agora, tanto na camada N, tanto na camada N quanto na O. Ó, na N, eu vou ter dentro da caixa grande, que é a caixa M, que é uma caixa muito grande, dentro dela tem muito espaço. Lembra que tem espaço para 32 elétrons? Pronto. Como ela é uma caixa grande, dentro dela tem mais caixinhas pequenas. Então, ela tem a caixinha S, tem a caixinha P, a caixinha D e a novidade, que é a caixinha F, tá? A S eu já sei que tem espaço para 2 elétrons, o P tem espaço para 6, o D tem espaço para 10 e agora a novidade, que é o F, que tem espaço para 14, tá? Juntando todas essas caixinhas, ó, todas elas juntas, elas estão dentro de uma caixa maior, que é a caixa M. E isso vai acontecer aqui para O. E a mesma coisa que aconteceu nessa camada M vai acontecer aqui na camada P, que tem a mesma quantidade. E essa última aqui, que é a camada Q, ele vai parecer com a primeira camada, tá? Então, quantas caixinhas pequenas nós temos até agora? Nós temos as caixinhas S, P, D e F, certo? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu tirar, né? Então, aqui dentro das camadas eu tenho difícil. É difícil. É difícil. Vamos lá. Então, aqui dentro das camadas eu tenho camada K, L, M, N, O, P e Q. Eu tenho essas camadas, tá? A camada Q, ela tem 2 elétrons. Aqui cabem 8, 18. Aqui 32, lembra que são as maiores? 32, aqui 18, aqui 8 ou 2, tá? Vou colocar 8 dessa vez. Aí, dentro dessas camadas aqui, eu tenho... essa daqui eu tenho camada S. Essa daqui eu tenho S e P. Aqui dentro tem S, P e D. Aqui eu tenho S, P, D e F. Aqui também a mesma coisa. Aqui eu tenho S, P e D. E aqui eu tenho S e P, tá? Aí, isso aqui é o que eu vou usar, pessoal. É isso aqui que eu vou usar para falar sobre distribuição eletrônica, que são os níveis S, P, D e F, que sempre eu vou ter que lembrar que o S é uma caixinha que tem espaço para 2, o P para 6, o D para 10 e o F 14, tá? Vendo toda essa teoria muito chata, que eu sei que é complicado, principalmente para se alguém não gosta de química aí, então, eu quero que você olhe agora de novo para esse quadro aqui e esse quadrinho aqui, ele vai ajudar você a entender melhor, tá? Olha só. Deixa eu apagar aqui essa... Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar, tá? Porque ficou faltando ali um negocinho. Bom, eu tenho aqui agora o resumão, tá? Esse aqui é o resumão. Esse é o resumão. Então, o meu resumão aqui, ele diz o seguinte, ó.
Aqui, ó, eu tenho as camadas, ó, camada, 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 tá vendo, ó? K, L, M, N, O, P e Q, as camadas, certo? Aí, nessa camada aqui, ó, tem a camada que cabem 2 elétrons aqui. Tá um S, mas isso aí é uma teoria que não precisa, isso aqui é uma teoria que eu não estou explicando agora, tá? Então, aqui tem espaço, tem um orbital S, no caso, tem uma caixinha chamada S, tá? É uma caixinha chamada S, que ela tem espaço para 2 elétrons. Já nesse outro aqui, tem a caixinha S e a P. Cada bolinha dessa, gente, imagine que seja espaço para 2 elétrons, tá? Então, aqui cabem 2, aqui cabem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, tá? E assim por diante. Observe que no 3, ó, tem essas aqui. No 4 tem essas aqui. O 3 apareceu aqui em cima, depois vocês vão saber por quê. E assim por diante. Cada camada dessa, ela se despedaça em camadinhas pequenas. E é baseado nisso, depois desse lero-lero todinho que eu falei aqui para vocês, é que aparece esse quadro aqui, que é o quadro importante que eu quero que vocês olhem. Esse quadro aqui, você vai ver um K aqui, ó. Você vai ver um K aqui, que é a camada K. Aqui está um S. Camada L. Aqui, ó. 2S, 2P. Isso aqui, tá vendo? Ó? L, 4S, N, 4S, 4P, D e F. Isso aqui é o diagrama de energia. Diagrama de energia. E é ele que você vai usar, finalmente, para poder distribuir os elétrons. É ele. Não vou entrar em detalhes agora, porque a aula já está bem longa, já foi muita coisa, e eu quero que você reveja essa aula para você entender, mas eu vou pegar esse diagrama aí, eu vou pegar ele, tá? Que ele está aqui agora, ó. Eu vou pegar ele agora e vou pegar aquele mesmo átomo que eu dei de exemplo e vou terminar com ele aqui para você saber do que eu estou falando. Ó, lembra que eu peguei primeiro o magnésio e botei 12, 24? Aí eu até avisei, cuidado, esse aqui grandão, esse número maior é a massa, não tem nada a ver com elétron, você tem que pegar esse número de baixo. Aí eu ensinei para vocês que nas camadas na camada K, desses 12 aqui eu coloco 2, na camada L, desses 12 eu vou colocar 8, observe que juntando esse com esse já deu 10, só está faltando 2. Então a próxima camada é a camada N, que termina com 2. Pronto, as camadas eu já distribuí. Mas eu disse que essa forma de distribuir não era a forma mais interessante, então a gente vai usar esse diagrama aqui, dos subníveis. Como é que fica? Olha só, o mesmo elemento químico, 24 e 12. Lembrando que esse daqui não é para usar, tá? É o 12 que usa. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou seguir a seta que passa por cima aqui do primeiro número, da primeira camada. E vou colocar aqui na frente dele, ó. 1S2. E eu quero que você observe isso aqui, ó. Esse 2 é o elétron que você está distribuindo, igual a gente fez aqui na camada, tá? Então, aqui eu já distribuí 2. Agora, eu vou continuar, ó, lá no meu quadrinho, que está pronto, ó, passa o próximo, que é a segunda seta, ela passa por cima de 2S2. Então, eu venho para cá, ó, 2S2. Observe que em cima do S tem outro 2. Então, juntando esses dois aqui, eu já tenho
4 elétrons, tá? Eu tenho 4 elétrons. Próxima setinha lá. Próxima setinha é essa daqui, a terceira setinha. Observe que eu tenho que começar aqui, ó, em cima. Eu estou passando por cima de 2p6. Aí eu volto a contar quantos elétrons eu já tenho. Ó. Juntando aqui, ó, 2, 4 com 6, já tem 10. São quantos? 12. Está faltando 2. Então, seguindo a minha seta aqui, o próximo é 3s2. Eu coloco aqui, ó, 3s2. E se eu somar todo mundo agora, ó, somando 2 mais 2, 4. 4 mais 6 dá 10. 10 com 2 dá 12. Então, fechou, acabou. Então, a distribuição desse elemento químico é essa daqui. É 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Acabou. Como essa parte é muito teórica, não tenho muito exemplo prático para dar, então a aula fica por aqui. E eu vou gravar uma outra aula, começando daí, fazendo só exercício, tá certo? Então, essa semana não vai ter exercício para fazer, vai ter só essa videoaula, que eu espero que você veja várias vezes. Não se esqueça de você colocar seu nome, a série e a turma no comentário desse vídeo, porque é assim que eu vou saber que você está participando das aulas, você está assistindo às aulas, certo? Coloque sua dúvida nas redes sociais, tanto no WhatsApp, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Eu estou sempre olhando e se quiser deixar aqui também, eu boto a resposta para vocês. Tá certo? Vou ficando por aqui, boa sorte e até a próxima.